Olá! Bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar fundo em um livro fascinante chamado Capital Livre, escrito por Guy Thomas. Vamos desvendar as estratégias e, mais importante, as mentalidades de 12 investidores privados comuns que conseguiram fazer milhões no mercado de ações. Exploraremos o que capital livre realmente significa, o pensamento contrário que todos eles compartilhavam, sua obsessão por pesquisa profunda e a incrível disciplina emocional que os diferenciava da multidão. Nós tentamos responder as perguntas nos comentários sempre que possível. Então, se algo que discutirmos hoje gerar uma pergunta, ou se você tiver sua própria história ou dificuldade de investimento para compartilhar, por favor, deixe um comentário. Suas experiências ajudam todos os outros a aprender e juntos podemos construir uma comunidade realmente bem informada. Então vamos começar. O autor Guy Thomas é uma figura interessante por si só. Ele não era um guru de Wall Street, mas um acadêmico da Universidade de Cambridge. Ele se cansou dos modelos teóricos ensinados nas escolas de negócios, que muitas vezes não parecem corresponder à realidade. Ele queria saber como pessoas reais, operando de suas próprias casas com seu próprio dinheiro, realmente conseguiam vencer o mercado, e vencê-lo de forma consistente. Então, ele partiu em uma jornada para encontrá-los e entrevistá-los. O título do livro, Capital Livre, é um conceito que precisamos entender imediatamente, porque é central para todo o resto. Não significa dinheiro que você achou na rua. Pense assim, imagine que você vai a um cassino com $500 do seu próprio dinheiro. Você está tenso, cuidadoso. Cada perda dói. Mas e se você ganhar $5.000? Agora você pode pegar seus $500 originais, colocá-los de volta no bolso e continuar jogando com o dinheiro da casa. Isso é capital livre. Esse dinheiro da casa é o capital que você já ganhou do mercado. É lucro. Psicologicamente, isso muda o jogo completamente. Os investidores que Thomas entrevistou chegaram a um ponto em que sua carteira de investimentos era financiada inteiramente por seus ganhos passados. Isso lhes deu uma imensa vantagem psicológica. Eles podiam assumir riscos maiores, aguentar firme durante quedas de mercado aterrorizantes e tomar decisões com um nível de distanciamento que a maioria de nós só pode sonhar. É um poderoso ciclo de retroalimentação. O sucesso gera uma mentalidade que leva a ainda mais sucesso. Um dos fios mais poderosos que percorrem todas as 12 histórias é a ideia de ser um contrarian, ou um investidor do contra. Isso significa pensar e agir deliberadamente contra o sentimento predominante do mercado. Quando todos estão em pânico e vendendo, o contrarian está calmamente procurando por pechinchas. Quando todos estão eufóricos e comprando, o contrarian está ficando cético e talvez até vendendo. Parece simples, mas na prática é uma das coisas mais difíceis de se fazer ao investir. Pense no mercado como uma grande festa lotada em um barco. Quando a música está alta e todos estão dançando de um lado, o barco começa a inclinar perigosamente. O investidor inteligente não se junta à multidão. Ele se move silenciosamente para o outro lado do barco, para mantê-lo equilibrado, sabendo que, eventualmente, a multidão terá que voltar. Esses investidores não eram do contra apenas por serem diferentes. Eles faziam isso porque entendiam que os maiores lucros são encontrados onde ninguém mais está olhando. Claro, você não pode ser um contrarian de sucesso apenas adivinhando. Isso nos leva ao segundo grande tema. Uma dedicação quase fanática à pesquisa profunda e independente. Nenhum desses 12 investidores estava ouvindo as dicas quentes na televisão ou seguindo cegamente os relatórios de analistas. Eles eram detetives, cavando em busca de pistas que o resto do mercado havia ignorado. Eles estavam procurando pelo que os investidores chamam de vantagem. Como é essa vantagem na prática? Para alguns, significava se tornar um especialista em uma indústria muito específica e entediante, que o Wall Street ignorava. Um investidor
se concentrou em pequenas e obscuras empresas de engenharia. Ele lia seus manuais técnicos e relatórios anuais com um nível de detalhe que faria a maioria das pessoas dormir. Mas nesses documentos chatos, ele encontrava empresas que eram fundamentalmente baratas e prontas para crescer. Para outros, a pesquisa era mais prática. Um investidor, antes de comprar ações de uma empresa de varejo, visitava suas lojas em diferentes cidades. Ele conversava com os funcionários, observava os clientes e verificava os níveis de estoque. Ele estava fazendo jornalismo de campo para verificar se a história da empresa correspondia à realidade. Esse tipo de trabalho lhe dá um nível de convicção que você nunca consegue obter apenas olhando para um gráfico de ações. Quando o mercado entra em pânico, você consegue se manter firme, porque seu conhecimento não é baseado na opinião de outra pessoa, mas em seus próprios fatos arduamente conquistados. Essa pesquisa profunda é o que lhe dá a coragem para fazer outro tipo de movimento não convencional: manter uma carteira concentrada. O conselho padrão que você ouve em todos os lugares é: diversifique, diversifique, diversifique. Espalhe seu dinheiro por dezenas ou até centenas de ações para que, se uma falhar, não te machuque muito. Os investidores de capital livre fizeram exatamente o oposto. Eles frequentemente colocavam uma porcentagem enorme de seu patrimônio líquido, às vezes mais de 25%, em uma única ação. Isso soa incrivelmente arriscado, e mas é um risco calculado. Imagine que você é um general em um exército. Você poderia espalhar suas tropas finamente por uma enorme linha de frente, ou poderia concentrar seus melhores soldados para atacar um único ponto crítico. Um ataque concentrado é mais arriscado, mas se for bem sucedido, a vitória é decisiva. Esses investidores pesquisaram tanto que sentiam que conheciam um punhado de empresas melhor do que quase qualquer outra pessoa. Eles estavam fazendo grandes apostas concentradas em suas melhores ideias. Esta não é uma estratégia para todos, e certamente não é para iniciantes. Mas destaca um princípio fundamental: para retornos massivos, você precisa ter a coragem de suas convicções. Espalhar seu dinheiro demais, ou diversificar para pior, como Peter Lynch chamou, pode significar que, mesmo quando você está certo, o impacto em sua carteira é tão pequeno que mal importa. Esses investidores entendiam que encontrar uma ou duas oportunidades verdadeiramente grandes em uma década era o suficiente para construir uma fortuna. Agora, vamos falar sobre o alicerce absoluto de seu sucesso. A única coisa que sustenta todo o resto: disciplina emocional. Você pode ter a melhor pesquisa e a ideia contrária mais brilhante do mundo, mas se entrar em pânico quando sua ação cair 30%, nada disso importa. O mercado é uma montanha-russa de medo e ganância, e a maioria das pessoas é escrava dessas emoções. O lendário investidor Benjamin Graham criou uma analogia brilhante para isso. Ele disse para imaginar que você é sócio de um cara temperamental chamado Senhor Mercado. Todos os dias, ele vem até você e se oferece para comprar suas ações ou vender as dele. Em alguns dias, ele está eufórico e oferece preços ridiculamente altos. Nesses dias, você pode considerar vender para ele. Em outros dias, ele está profundamente deprimido e se oferece para vender suas ações por centavos. Nesses dias, você deveria estar ansioso para comprar dele. A chave é que você está no controle. Você não precisa negociar com ele. Você pode ignorá-lo completamente. O problema é que a maioria das pessoas deixa o humor do senhor mercado ditar o seu próprio. Quando ele está em pânico, elas entram em pânico. Quando ele está ganancioso, elas se tornam gananciosas. Os investidores de sucesso em capital livre dominaram a arte de tratar o senhor mercado como um servo útil, mas emocionalmente instável, não como um mestre. Eles usaram suas oscilações de humor maníaco-depressivas a seu favor. Esse controle emocional é especialmente crucial quando as coisas dão errado,
e elas sempre dão. Cada um desses investidores tinha histórias de investimentos que foram mal, de ações que perderam 50% ou mais de seu valor. A diferença está em como eles reagiram. Um investidor típico vê uma perda de 50% e pensa: perdi metade do meu dinheiro, preciso vender antes que chegue a zero. Ele cristaliza uma perda no papel em uma perda real. Os investidores perfilados por Thomas tinham um processo de pensamento diferente. Como sua convicção era baseada em pesquisa profunda, sua primeira pergunta não era "devo vender?", mas a história fundamental do negócio mudou? Se sua pesquisa original ainda fosse válida e o mercado estivesse apenas sendo irracional, eles muitas vezes viam a queda de preço como uma oportunidade de ouro para comprar ainda mais a um preço mais barato. Essa capacidade de não apenas suportar a dor, mas de usá-la como uma oportunidade, é uma habilidade rara e incrivelmente valiosa. Outro traço comum era sua imensa paciência e perspectiva de longo prazo. Eles não eram day traders tentando arrancar alguns centavos de lucro. Eles eram donos de negócios que, por acaso, transacionavam através do mercado de ações. Quando compravam uma ação, estavam mentalmente preparados para mantê-la por 5, 10 ou até mais anos. Eles entendiam que a verdadeira criação de riqueza não acontece da noite para o dia. É o resultado dos juros compostos fazendo sua mágica por longos períodos. Pense nisso como plantar uma árvore versus colher flores. Um day trader é como alguém colhendo flores freneticamente. Ele obtém uma flor pequena e rápida, mas a planta se foi. Um investidor de longo prazo é como alguém que planta uma muda. Por anos, pode não parecer grande coisa. Enfrentará tempestades e secas. Mas se você a nutrir e tiver paciência, ela se tornará uma árvore maciça e frutífera que fornece sombra e valor por décadas. Esses investidores estavam plantando carvalhos, não colhendo margaridas. Essa visão de longo prazo também ajudava na disciplina emocional. Se você verifica sua carteira todos os dias, será chicoteado pelo ruído diário do mercado. É como se pesar a cada hora quando está de dieta. As pequenas flutuações vão te enlouquecer. Mas se você se pesar apenas uma vez por mês, verá a tendência real e subjacente. Esses investidores se concentravam no desempenho do negócio a longo prazo, não nas oscilações de preço de curto prazo. Vamos analisar alguns dos perfis anônimos de investidores para tornar isso mais concreto. O investidor chamado o geólogo tinha uma abordagem fascinante. Ele aplicava seu treinamento científico ao investimento. Ele coletava dados sistematicamente, formava uma hipótese sobre o valor de uma empresa e, em seguida, procurava evidências para refutar sua própria hipótese. Este é um ponto crítico. Ele estava ativamente tentando provar que estava errado. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas procuram informações que confirmem o que já acreditam, um comportamento conhecido como viés de confirmação. Ao tentar encontrar falhas em sua própria tese de investimento, o geólogo garantia que as ideias que sobreviviam a esse processo rigoroso eram incrivelmente robustas. Ele não estava emocionalmente apegado a estar certo. Ele estava apegado a encontrar a verdade. Esse distanciamento científico permitia que ele cortasse suas perdas rapidamente quando os fatos mudavam, mas se mantivesse com uma convicção de granito quando sua tese permanecia intacta. Outro investidor, apelidado de O Empreendedor, tratava sua carteira de ações como uma coleção de pequenas empresas que ele possuía. Ele não estava interessado em engenharia financeira complexa ou previsões macroeconômicas. Ele estava interessado em negócios simples e compreensíveis ou uma vantagem competitiva durável, ou um fosso, como Warren Buffett chamaria. Ele queria saber: esta empresa vende um produto que as pessoas ainda precisarão em 20 anos? Ela tem forte poder de precificação? A gestão é honesta e capaz?
Sua abordagem era refrescantemente simples. Ele dizia que se não pudesse explicar o que uma empresa fazia e por que era um bom investimento para uma criança de 10 anos em poucas frases, ele não investiria. Essa clareza de pensamento forçada é uma ferramenta poderosa. Ela corta o jargão e a complexidade que muitas vezes obscurecem as perguntas simples e fundamentais que realmente importam para o sucesso a longo prazo. Ele não estava comprando códigos de ações. Ele estava comprando pedaços de negócios reais e vivos. O que é realmente impressionante quando você lê essas histórias é como suas personalidades eram diferentes. Alguns eram extrovertidos, outros reclusos. Alguns tinham PhDs, outros nunca terminaram a faculdade. Seus caminhos para o sucesso foram únicos, mas todos eles compartilhavam esse DNA central de pensamento independente, trabalho duro, controle emocional e paciência. Eles não estavam jogando o mesmo jogo que todo mundo. Enquanto a multidão corria uma maratona, eles caminhavam metodicamente, conservando sua energia e, no final, terminando muito à frente. Então, como o conceito de capital livre une tudo isso? Ele atua tanto como uma recompensa quanto como um facilitador. Suas estratégias bem-sucedidas e contrárias geraram os lucros iniciais. Esses lucros, então, se tornaram seu capital livre. Essa almofada de dinheiro da casa permitiu que eles fossem ainda mais ousados. Tornou mais fácil manter uma posição concentrada durante uma crise. Tornou mais fácil adotar uma postura contrária quando todos gritavam que estavam errados. Removeu a necessidade desesperada de estar certo em cada negociação. Essa liberdade psicológica é talvez a maior vantagem de todas. Quando você não está investindo com dinheiro assustado. Dinheiro que você precisa para o aluguel do próximo mês ou para a faculdade do seu filho. Você pode pensar com mais clareza e racionalidade. Esta é uma lição profunda para qualquer investidor. Seu primeiro objetivo deve ser construir uma base de capital que seja segura. E só então você deve assumir riscos calculados com dinheiro que pode se dar ao luxo de perder. Esses investidores levaram esse princípio ao extremo, eventualmente jogando apenas com seus ganhos. Também é importante notar o que esses investidores não faziam. Eles não prestavam muita atenção às previsões econômicas gerais. Eles sabiam que tentar prever recessões ou movimentos de taxas de juros era um jogo de tolos. Eles se concentravam no que podiam controlar, a análise de empresas individuais. Eles operavam no nível micro, estudando negócios específicos, não no nível macro, adivinhando a direção de toda a economia. Eles também não tentavam acertar o timing do mercado perfeitamente. Eles não acreditavam que poderiam consistentemente comprar no fundo absoluto e vender no topo absoluto. Em vez disso, eles se concentravam em comprar negócios por significativamente menos do que seu valor intrínseco. Eles entendiam que se você compra uma nota de $1 por 50 centavos, não precisa ser um gênio para ganhar dinheiro. Você só precisa ser paciente e esperar que o mercado reconheça seu verdadeiro valor. Esse foco no valor, em vez do momento do preço ou das tendências de mercado, é outro diferenciador-chave. O mercado é frequentemente um concurso de popularidade no curto prazo, mas é uma máquina de pesar no longo prazo. Modas vêm e vão, mas o valor real e subjacente do negócio é o que impulsiona os retornos a longo prazo. Esses 12 investidores eram especialistas em pesar negócios, enquanto o resto do mercado estava apenas votando em sua popularidade. Vamos pensar nas lições práticas para alguém que está começando. Você provavelmente não vai começar com uma carteira 100% de capital livre, mas você pode adotar a mentalidade. Primeiro, eduque-se. Não siga apenas dicas. Escolha uma indústria que você ache interessante, mesmo que seja apenas um hobby.
e comece a aprender sobre as empresas nela. Leia seus relatórios anuais, entenda seus modelos de negócio, desenvolva um círculo de competência. Segundo, comece pequeno. Você não precisa fazer apostas massivas e concentradas imediatamente. Mas à medida que constrói seu conhecimento e convicção, pode começar a fazer apostas mais significativas em suas melhores ideias. Talvez sua carteira seja 90% em um fundo de índice seguro e diversificado, e 10% seja para suas ações de trabalho de detetive. Isso permite que você pratique essas habilidades sem arriscar sua segurança financeira. Terceiro, pratique a consciência emocional. Da próxima vez que o mercado tiver uma grande queda, preste atenção em como você se sente. Você sente o desejo de entrar em pânico e vender tudo? Reconheça esse sentimento, mas não haja com base nele. Em vez disso, volte à sua pesquisa. Algo mudou fundamentalmente nas empresas que você possui? É assim que você constrói o músculo da disciplina emocional ao longo do tempo. É uma habilidade e, como qualquer habilidade, requer prática. Quarto, cultive a paciência. Em nosso mundo de gratificação instantânea, isso é difícil. Mas a riqueza no mercado de ações é uma recompensa pela paciência. Pare de verificar sua carteira todos os dias. Pense em termos de anos e décadas, não de dias e semanas. Quanto mais você conseguir se desapegar do ruído de curto prazo, melhores serão suas decisões de longo prazo. As histórias em Capital Livre são tão poderosas porque são sobre pessoas reais. Elas demonstram que você não precisa de um diploma chique, de uma universidade de elite ou de um escritório de canto em Wall Street para ter sucesso nos investimentos. O que você precisa é de um temperamento específico. Você precisa ser curioso, trabalhador, independente e emocionalmente resiliente. Você precisa se sentir confortável em estar sozinho em suas opiniões. Esses 12 investidores essencialmente construíram suas próprias pequenas e altamente especializadas firmas de investimento, com eles mesmos como único analista e gestor de portfólio. Eles não eram influenciados por decisões de comitês ou pela pressão para igualar um índice de referência a cada trimestre. Eles tinham a liberdade de pensar por si mesmos e agir de forma decisiva, uma liberdade que muitos gestores de dinheiro profissionais, ironicamente, não têm. O livro serve como um poderoso antídoto para a ideia de que o mercado é uma máquina perfeitamente eficiente onde é impossível obter uma vantagem. Claramente não é. O mercado é composto por seres humanos, movidos pelo medo e pela ganância. E esse elemento humano constantemente cria oportunidades para aqueles que conseguem permanecer racionais e disciplinados. As ineficiências não estão nos números, estão na psicologia humana que impulsiona os números. Em essência, a jornada de Guy Thomas para encontrar esses investidores revelou um modelo. Não é uma fórmula para ficar rico rapidamente, mas um guia para um estado de espírito. É sobre encontrar uma vantagem informacional através do trabalho duro, ter a coragem contrária para agir sobre ela, fazer apostas significativas em suas melhores ideias e ter a paciência estoica e a força emocional para levá-las até o fim. E tudo isso se torna mais fácil quando você atinge aquele nirvana psicológico de investir com capital livre. Então, da próxima vez que você ouvir alguém na televisão gritando sobre a próxima ação da moda, ou ver o mercado despencar e sentir aquele nó de medo no estômago, pense nesses 12 investidores. Pense no trabalho quieto e metódico que eles estavam fazendo nos bastidores. Eles não estavam reagindo ao ruído. Eles estavam criando o seu próprio sinal, com base em sua própria pesquisa e em sua própria convicção inabalável. Esse é o verdadeiro caminho para transformar a especulação de mercado em um motor de criação de riqueza.